Se liga que esse prota é cabuloso. O cara ficou tão forte que ganhou o título de Lorde Demônio. Ninguém bate de frente com o Caba. Mas apesar do seu poder gigantesco, ele ainda não se sente completo, pois tudo que ele queria era fazer amigos. No entanto, todos possuem medo dele, por ele ser muito forte. Então, ele decide reencarnar em outra vida para assim ter uma vida tranquila e conseguir fazer muitos amigos. Em sua nova vida, ele é filho de aldeões comuns. Agora o cara vai ter que pegar na enxada. Seu nome é Ard, mas é mais conhecido como Nosso Prota. Ele ainda possui as memórias de sua vida passada e ainda reencarnou com muito poder. O cara é tão brabo que vai precisar passar por mais de uma reencarnação para se limpar completamente de todo esse poder. Ao completar 10 anos, ele decide que seu objetivo de vida vai ser fazer amigos. Ele sai de casa com o peito estufado, pronto para fazer 300 amigos antes que o sol se ponha. Mas dá tudo errado, o cara não sabe conversar com as outras pessoas. Tá até parecendo comigo. O Caba vê gente e já começa a se tremer todinho. Ele vai tentar fazer amizade com algumas meninas e já dá até dor de barriga. Ninguém tá querendo ser amigo dele. As garotas já meteram o pé. A situação tá complicada. Tudo que restou para nosso prota foi novamente a solidão e a tristeza. Será que um dia eu vou vencer na vida? Ele vai para a montanha descontar sua raiva nos monstros. O cara tá revoltado por não conseguir fazer um amiguinho. Em sua casa, aparece o chefe da vila. Ele é amigo dos pais do nosso prota. Ele vê nosso prota em seu momento de tristeza absoluta. Fica até não. Como ele é um cara estudado, ele passa as técnicas de como fazer amigo para o nosso prota. Ele diz para ele amarrar os caras e levar pro porão. Brincadeira. Ele diz para ele ser educado e conversar com firmeza na voz. Ah, bom. Ele já vai para a cidade testar suas novas habilidades de socialização. Dá tudo errado de novo. Esse cara nasceu pra ficar sozinho. Ele já vai descontar a raiva nos coitados dos monstros de novo. Não estou suportando mais. O chefe da aldeia conversa com os pais do nosso prota. Ele fala sobre sua filha, que ela se exclui das outras crianças por ser maltratada. E hoje em dia, ela não fala nem com ele direito. Na montanha, nosso prota ouve um grito e vai conferir a situação. Uma garota está lutando com um lobo. Ele fica só observando de longe, que ele quer ver a treta. Ajudar que é bom nada, só faltou puxar um celular e começar a filmar. A garota derrota o lobo e ele já dá um chega nela querendo fazer amizade. A garota diz que não quer ser amiga dele. Mete o pé, não olha pra trás não vou te matar. Voltando para sua casa, o chefe da vila ainda está lá, e atrás dele está a garota. Ela é filha dele, o nome dela é Irina. Agora nosso prota fica dia e noite no pé dela, enchendo o saco para ela ser amiga dele. Ele diz que ela deveria ser amiga dele, já que ela também não tem amigos e os pais dele são amigos. Ele tenta várias técnicas para conseguir a amizade de Irina. O cara é insistente. Desistir não é uma opção. Após um dia de tentativas, nosso prota vai dormir. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Ele é acordado por uma explosão. Os goblins estão metendo louco na vila. Ele corre para ajudar e encontra o chefe da vila. Oi, meu chapa. Ele diz que Irina está na montanha. Deixa comigo que eu resolvo. Nosso prota vai voando em direção à montanha. Irina está cercada pelos goblins que não querem saber de conversinha. Ela também não quer saber de nada. Já decidiu que quer uma vaga no Vasco. Nosso prota chega e explode todo mundo, sem tempo para arrependimento. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz, tenha calma. Ela fica brava com ele porque ele atrapalhou a convocação dela. A garota queria ir de arrasta pra cima. Sabia não? Então ele já lança o discurso do eu também sei ser sozinho e rejeitado. Vamos ser amigos e viver juntos lado a lado. Que lindo, cara! A garota é convencida pelo discurso da amizade e decide ser amiga dele. Uhul! Alguns anos depois, Irina convence nosso prota a se matricular na academia de magia junto com ela. Eles fazem o exame escrito e o homem tá confiante, pois diz que as perguntas estavam muito fáceis. No dia de pegar o resultado, ele procura por seu nome no quadro, mas está complicado de achar. Irina acha o seu e ela tirou uma nota boa. Então ela acha o do nosso prota. Ele foi aprovado, mas tirou 0 na prova. Ele fica em choque, achando que estão tirando com a cara dele. O diretor diz que ele errou todas as respostas, porque as respostas que ele deu estavam acima da compreensão. Ele começa a dizer que nosso prota é um gênio e começa a falar um monte de besteira. O coroa fala tanta besteira que até se engasga. Ajuda o maluco! Ele grita para todo mundo que nosso prota é filho de 2 grandes heróis e que todos os outros alunos deveriam se orgulhar por estudarem com ele. Os pais de nosso prota e o pai de Irina derrotaram o deus do mal no passado. Os caras eram brabos. Nosso prota não fazia ideia disso. Não sabia. Os outros alunos já ficam querendo ser amigo dele. Nosso prota tá nervoso com a situação, mas também está feliz, porque agora vai fazer vários amigos.
Um cara arruma confusão com uma garota que diz ser sua empregada e não deveria estar estudando ali, pois é uma súcubo. Nosso prota fica irritado com a situação e já chama o cara pra porrada, porque com ele é assim, tudo se resolve no soco. Ia ganhar um suco dentro da boca. O clima fica tenso e a professora aparece. O nome dela é Olivia. Quando nosso prota vê a professora, ele fica em choque, pois ela é uma das generais do Lorde Demônio. Ela trabalhava para ele em sua outra vida. Ele está com medo dela descobrir que ele é o Lorde Demônio encarnado. Todo mundo pensa que ela chegou para resolver a treta, mas na verdade ela quer ver o pau quebrando. Ela já organiza a rinha de aluno e bota os cabos para brigar. O cabo que arrumou a confusão tá se achando porque ele é de uma linhagem poderosa, mas nosso prota não quer saber de nada. Quero nem saber, né? Ele só tá pensando em uma forma de derrotar o cara sem que Olivia descubra que ele é o Lorde Demônio. O cara começa a atacar com uma magia chamada Labareda de Fogo, mas não faz nem cócegas no homem. Então ele lança uma chamada Giga Labareda de Fogo. Nosso prota percebe que ele só tá nomeando as habilidades com nomes grandiosos para parecer mais forte, quando na verdade ele só tá lançando o mesmo feitiço várias vezes, para poder a chama crescer e parecer que está maior. Nosso prota, na humildade, ensina para ele o que é uma Giga Labareda de verdade. O caba já invoca o meteoro do Madara pegando fogo e joga no maluco. Olha a pedra! O maluco treme na base e pede desculpas. Tentaram me matar. Você não é tão bom assim, é um fracassado. A professora dá um chega no nosso prota por ter percebido que ele usou duas habilidades diferentes ao mesmo tempo. Ele usou a labareda e um escudo para proteger o cara para ele não morrer queimado, pois se ele não tivesse ativado o escudo no maluco, ele teria virado churrasquinho. O maluco é brabo. A professora diz que a ativação de dois feitiços ao mesmo tempo é raro hoje em dia. Nosso prota pensou que era comum, pois em seu tempo era normal. A professora fica desconfiada dele por ele conseguir usar duas habilidades ao mesmo tempo, e por não saber que hoje em dia esse tipo de ativação de habilidade é raro. Chama meu mãe lá. Ela bota pressão no caba e sai andando no estilo. Me apaixonei. A aula começa e hoje vai ser aula prática, só o básico para os iniciantes. Eles vão formar a equipe de 3, derrotar uns lobinhos paz e amor e levar a pele deles para a professora. É só não morrer. O prota, que não é besta, já se junta com Irina e com a Dini, pois ninguém queria fazer equipe com ela. Eles partem para a masmorra em busca dos lobos. Eles acham, mas Dini se acha uma inútil por não conseguir fazer as paradas direito. Ela passou por muita humilhação, então a autoestima da parceira tá lá embaixo. Nosso prota se dispõe a dar umas aulas de magia para ela, para ver se ela dá uma animada. Ele ensina a magia chamada Escrita Mágica, que ele mesmo inventou. É uma técnica boa, pois não gasta maná. Ela treina e consegue utilizar. Do nada aparece um buraco e eles caem para o último nível da masmorra, direto para o boss. Mas o boss não dá um chá pro nosso prota. O cara é desbalanceado. Ele dá uma brincada com o boss, mas ele não mata. Ele deixa para a Dini derrotar. Ele encoraja ela a ter mais confiança em si mesma. Ela usa a habilidade que ele ensinou e derrota o boizão. Então eles levam o chifre do boss para a professora. Todo mundo fica em choque por eles terem derrotado o boss. Então Olivia pergunta como eles fizeram essa proeza. As garotas dizem que derrotaram usando a habilidade Escrita Mágica que ele ensinou para elas. Olivia já fica na desconfiança, pois só o Lorde Demônio usava essa habilidade. Tu é safadinha, hein? Fala, meus bons. Aproveita para dar aquele like responsa e caso ainda não seja inscrito nesse canal maravilhoso, eu lhe convido a se juntar a esta família. Tamo junto, vamos para o vídeo. Vamos nessa! O diretor da escola pede a nosso prota para ele participar do evento de batalha dos alunos e quer que o nosso prota tenha uma vitória bem chamativa, pois a rainha estará assistindo. Nosso prota recusa. O diretor diz que vai ter várias escolas competindo, então seria uma boa a escola deles vencer, pois ganhariam reconhecimento e um prêmio em dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Nosso prota diz que nunca usaria magia para fazer um espetáculo, pois vai contra os princípios dele. Olivia diz que o Lorde Demônio pensava do mesmo jeito e que ela nunca entendeu muito bem esse lado dele, e diz que está brava porque ele sumiu e decidiu reencarnar sem avisar pra ninguém. Ela fala que ainda vai achar ele por aí. Nosso prota fica em choque. Não sei de nada. Ele diz para o diretor que ele vai pensar a respeito e dar uma resposta depois. Ele está com medo de participar do evento, pois Olivia vai estar olhando para ele, e ele não quer que ela saiba que ele é o Lorde Demônio. Mas caso ele não participe, ele pode acabar perdendo a bolsa de estudos. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Nosso prota mal sai da sala do diretor e Dini já aparece chamando ele para um encontro. Ela não perde tempo.
Nosso prota, como é um cara de família, ele se prepara para recusar o convite, mas quando ele olha para ela, ele acaba aceitando. Não julgo. Irina aparece e está com ciúmes. Ela diz que também quer ir em um encontro com nosso prota. Ginny diz que não se importa dela ir com eles, pois ela acha que nosso prota deveria aproveitar e criar um harém. Irina não sabe o que é isso, ela é inocente. Então ela pede para o nosso prota explicar para ela. Não sei. Ele se faz de doido. Ginny explica para ela o que é. Então ela diz que não vai deixar o nosso prota fazer isso. Eles vão para o encontro na cidade. Eles vão até o teatro assistir uma peça. E acaba que a peça é sobre a antiga vida do nosso prota. Ginny já se agarra no nosso prota e Irina não fica para trás. Ela já se agarra do outro lado. Pelo visto, ninguém vai assistir peça nenhuma. Nosso prota é um cara de família. Ele só queria assistir sua peça tranquilo. Não, nada a ver, irmão. Na peça, nosso prota conversa com Lídia. Ela é amável e carinhosa com ele. Então nosso prota diz que essa peça tá toda errada. Na verdade, Lídia era totalmente doida, nunca ouvia ele. Eles saem do teatro e vão procurar algo para comer. No caminho, nosso prota ouve uns caras encapuzados conversando em um beco sobre um plano contra a rainha. Nosso prota fala para as garotas que ele vai seguir os caras, para saber o que está acontecendo. Elas dizem que vão junto com ele. Eles seguem os caras até o subsolo. Os caras estão olhando para um símbolo mágico na parede. Então, nosso prota e as garotas são pegas no flagra. Era uma armadilha. O cara diz para eles não tentarem nada suspeito. Nosso prota fala que entendeu o plano do cara. Diz que o cara não vai matar eles, pois se deu ao trabalho de atrair ele até lá, pois tem algum motivo. Então o cara taca fogo no nosso prota, mas não causa nenhum dano. Nosso prota destrói o símbolo na parede e diz que seguiu eles sem se preocupar, pois eles não oferecem o mínimo perigo para ele. Ele já ativa uma magia de raio e manda todo mundo para Disney. Ficou só o líder. O cara se transforma em um demônio, lança uma magia e abre um buraco até a superfície. Então ele sai vazado. Nosso prota sai voando atrás dele. O demônio captura uma garota para usar de refém. As pessoas entram em pânico. Então nosso prota diz para ele se acalmar, pois ele é filho do grande mago Jack Meteor, e fala que aquele demônio não é uma ameaça. O demônio fica bravo e diz que tem uma refém. Nosso prota pergunta se ele está alucinando. O demônio percebe que a garotinha sumiu. Nosso prota usou um genjutsu no demônio. O demônio tenta fugir, mas nosso prota evapora ele. Nosso prota acaba recebendo uma audiência com a rainha, por ter salvo a cidade. Nosso prota quer aproveitar essa situação para pedir permissão da rainha para não participar do evento de batalhas da escola. Do nada, Irina começa a falar normalmente com a rainha. Todo mundo fica em choque. A rainha diz que está tudo bem, pois ela e Irina são amigas. Ela diz que chamou eles lá para poder dar uma recompensa. Nosso prota tá pensando em como um plebeu fala com uma rainha, pois ele não sabe, já que em sua vida passada era ele quem governava. A rainha diz que gostou do nosso prota e tem uma recompensa para ele. Então ela diz para ele se tornar o marido dela e quer que ele engravide ela. Deixa de se safar. Confesso aos senhores que eu não esperava por essa. Nosso prota fica em choque. Tá brincando comigo? Irina diz que ele não pode. Ginny diz que a rainha vai entrar para o harém. Que demais! Então a rainha diz que está brincando por enquanto. A rainha diz que como recompensa vai elevar a classe dele para o nível pentágono. Todos no salão ficam abismados. Nosso prota pede que no lugar do título ela apenas aumente o orçamento da academia de magia que ele frequenta, pois assim ele não vai precisar participar do evento e o diretor irá ficar feliz. A rainha acha fofo o fato dele priorizar fazer o bem aos outros ao invés de si mesmo, e diz que isso fez ela gostar ainda mais dele. Então ela vai aumentar a classe dele para pentágono e aumentar o orçamento da academia. O Caba diz que ela não pode fazer isso, então ela bota algumas condições. Ela vai conceder a classe pentágono para o nosso prota e para a Irina, e a classe triângulo para a Ginny. E em troca, eles terão que fazer parte do esquadrão especial da rainha, chamado de Sombras da Rainha. Nosso prota tá em choque, pois ele não queria chamar muita atenção. Complicou. Em algum outro lugar, os caras encapuzados planejam alguma coisa. O Caba diz que vão receber a ajuda de uma mulher que quer destruir o mundo. No dia seguinte, uma garota se declara para o nosso prota e pede para namorar com ele. Ele diz que não está pronto para um relacionamento. A garota não aceita a situação e começa a pirar. Ela acha que se ela levar o nosso prota pra cama, ele vai aceitar namorar com ela. Tá maluca? Irina aparece, só o ódio.
Então a garota vai embora. Nosso prota agradece por ela ter salvo ele, mas ela está brava e dá no pé também. O diretor conversa com uma professora, o nome dela é Jéssica. Ele está triste porque nosso prota não vai participar do evento de batalhas, pois ele queria que nosso prota virasse instrutor da escola. Mas as famílias nobres não aceitam, porque ele é um plebeu. Se ele fizesse uma boa apresentação no evento, os nobres seriam obrigados a aceitá-lo. Jéssica diz para deixar com ela que ela vai dar um jeito. Já à noite, nosso prota se prepara para bater o sono, mas Ginny vai até o quarto dele. Ela foi em seu pijama para seduzir o homem. Ela diz que vai ensinar para ele que a vida não é só poderzinho. O poder de súcubo dela ativa e nosso prota fica paralisado. Quando ela se prepara para dar um trato no caba, Irina entra no quarto e pega os dois no flagra. Ela fica em choque com a cena que ela vê, fica brava e começa a jogar um monte de livro no nosso prota. Ginny pergunta o que ela veio fazer. Ela diz que veio fazer as pazes com o nosso prota. Então Ginny pergunta o porquê ela veio usando uma roupa tão sexy. Ela diz que é porque a mãe do nosso prota falou para ela que os homens sempre escutam quando você está usando uma roupa erótica. Ela diz que tudo isso é culpa de Ginny, porque ela fez um monte de garotas ficar atrás do nosso prota com essa história de harém. E ela está ficando muito brava com isso tudo. Eu tô brabo, mano. Então ela chama Ginny para um duelo. Se ela vencer, Ginny terá que parar de dar em cima do nosso prota. Ela aceita e diz que se Irina vencer, ela irá parar de dar em cima do nosso prota e vai dar uma volta na cidade completamente pelada. Irina diz que se Ginny vencer ela vai dar uma volta pela cidade pelada e vai comer uma torta pelo nariz. Nosso prota fica brabo e diz que não vai deixar elas brigar, e bota elas para pedir desculpas uma para a outra. Jéssica entra no quarto e diz que tem um plano. Já que nosso prota não quer deixar elas duelarem, elas podiam participar do evento de batalhas, e aqui se sair melhor vence. Com isso, elas irão decidir a treta e o nosso prota poderá se tornar um instrutor, pois ele vai ser responsável por treinar elas para o evento. Bandidinha! As garotas ficam em dúvida, então Jéssica diz que os novos instrutores receberão uma roupa nova, e pergunta se elas não querem ver o nosso prota super elegante, então elas aceitam participar. Chega o dia do evento, os pais do nosso prota e o pai de Irina estão como comentaristas. Eles comentam sobre a primeira luta. O pai de Irina diz que as garotas estão se saindo muito bem e fala um pouco sobre as habilidades de cada uma. O pai do nosso prota diz que não conseguiram animar ele ainda, ele está entediado. A mãe do nosso prota comenta sobre o corpo das garotas, ela é uma pervertida. Chega a vez de Irina lutar. Nosso prota quer que as garotas percam, pois ele não quer se tornar um instrutor. Ele reza para que elas percam com o mínimo de dano possível. Irina vence com apenas um golpe. Ela e Ginny vence todas as partidas, assim chegam na final uma contra a outra. Elas se preparam para começar a batalha, mas vários homens encapuzados na arquibancada começam a se transformar em demônios e começam a quebrar tudo. Eles se separam para proteger o lugar, pois os demônios estão atacando a cidade também. Aparece um monstro gigante na arena e vai atacar Irina e Ginny, mas o pai de Irina aparece e manda elas recuarem. Ele usa magia de vento e destrói o monstro. Jéssica aparece e atravessa o peito do pai de Irina com uma mãozada. Ele cai só o pacote no chão. Ela diz que seu verdadeiro nome é Elzard, o rei dragão insano, e tudo era um plano arquitetado para capturar Irina. Ginny ataca ela, mas é mandada para o chão. Ela vai mandar Ginny para o Vasco, mas Irina atrapalha ela. Irina diz para Elzard levar ela sem machucar a Ginny, pois se ela machucar Ginny, ela irá morder a própria língua para poder ir de base. Então Elzard bota suas asas de fora e leva Irina. Nosso prota cura o pai de Irina e ele conta que Irina foi sequestrada. O diretor da escola diz que Elzard quase destruiu o mundo há milhares de anos atrás. Diz que ela é muito poderosa. Nosso prota fala que não quer saber de nada e diz que vai resgatar Irina. O diretor pergunta o que Elzard quer com Irina. O pai dela diz que isso não importa. O pai do nosso prota pergunta ao pai de Irina se ele não pretende contar a verdade ao nosso prota. Ele diz que não consegue, pois Ard é o único amigo de Irina. Então, ela que deve contar a ele. Irina acorda, ela está aprisionada. Ela pergunta a Elzard o que ela quer. Ela diz que quer o sangue da família de Irina para fazer um ritual. Bom. Elzard invoca um monstro chamado Órfão do Caos. Ele foi criado usando a carne dos deuses do mal que o Lorde Demônio Varvatos matou no passado. Após alimentar o monstro com o sangue de Irina, ela poderá invocar um deus do mal que está selado em outra dimensão. Ela pretende destruir o mundo usando o poder desse deus do mal. Irina diz que ela não vai conseguir, porque o nosso prota não vai deixar.
É verdade. Elzard diz que nosso prota realmente é muito forte, mas que ele é apenas um humano. E pergunta o que Irina acha que aconteceria caso nosso prota descobrisse o segredo dela. Diz que ela seria odiada por ele, e ele iria começar a ver ela como um monstro. Nosso prota se prepara para ir salvar Irina. Ginny aparece querendo ir com ele, mas ele diz que vai ser muito perigoso, então não vai deixar ela ir. Ele diz para ela ficar e preparar um banquete, pois ele vai voltar com Irina antes do jantar. Então ele sai voando. O monstro se prepara para devorar Irina. Quero comer. De repente, ele começa a pegar fogo e é destruído. Nosso prota chegou e está preparado para descer a porrada em todo mundo. Olha pra mim, não que eu sou psicopata. Ele ativa um feitiço poderoso e já derrota todos os monstros no local. Apenas Elzard conseguiu desviar. Esquivo. Nosso prota liberta Irina e diz para ela ficar tranquila, que ele vai dar conta da treta. Elzard diz para o nosso prota que Irina não é o que diz ser. A família dela é da realeza e eles possuem sangue dos deuses do mal. Corta para o pai de Irina contando ao pai do nosso prota que após o rei demônio começar a ser adorado, os deuses do mal se tornaram odiados por todo mundo. Então as pessoas não podiam saber que a família real era descendente dos deuses do mal, pois podia criar um caos no reino. Por isso, ele optou por botar outra pessoa no comando e ficar governando indiretamente. Nosso prota diz a Elzard que não se importa de Irina ser descendente dos deuses malignos, ou até mesmo dela ser uma deusa maligna, pois o que importa para ele é que ela é a pessoa mais gentil que ele conhece, e ele não vai permitir que Elzard discrimine Irina sem a conhecer verdadeiramente. Ela ataca, mas nosso prota se defende usando o cajado que anula magia elétrica. Ela ataca o chão para destruir o ambiente. Nosso prota aproveita a situação e usa uma magia de fogo e taca fogo nela. Puta vida! Nosso prota taca a lança nela e joga ela pra longe. Então ela se transforma em sua forma de dragão. Olha o bicho vindo, moleque. Ela lança uma rajada neles. Nosso prota usa um escudo e recita um feitiço. Ele invoca a silhueta de Lídia. Então ela se transforma em uma espada. Ele ataca, mas Elzard consegue se esquivar. Nosso prota ainda não está com o poder suficiente, então ele manda Lídia mudar para a fase 2. Ele ativa e se transforma no Rei Demônio. Ele diz que agora que a análise está completa, ele entende tudo sobre Elzard, tudo sobre sua magia e sobre os seus sentimentos. Ele diz que ela quer destruir o mundo porque está revoltada, pois o mundo empurrou toda a solidão e desprezo para ela. Mas ele diz que não perdoa ela, pois ela tentou matar Irina, então ele vai mandar ela de base. Então ele ativa sua magia chamada Ultimate Zero e manda Elzard dessa para melhor. Falecer. Ele volta à sua forma normal e chama Irina para ir para casa, pois Ginny está esperando eles com um rango na mesa. Em uma masmorra, uma garota diz que já está na hora dela voltar para a vila. Diz que já se passou 3 anos e já está se sentindo forte o suficiente. Ela quer ir ver a Lídia. Ela sai da masmorra e fica assustada, pois não reconhece nada na cidade. Onde é que eu tô? O homem mascarado aparece e dá as boas-vindas para ela. O nome dela é Sylphie. Ela é a irmã adotiva de Lídia. O cara diz que ela não passou só 3 anos treinando, mas foram 3.000 anos. Como é, amigo? Ela fica em choque. Ela perdeu a noção do tempo. O cara pergunta se ela não sabia que o tempo flui de forma diferente naquela caverna. Sabia não? Ela pergunta quem ele é, já que ele sabe o nome dela. Ele diz que eles são velhos conhecidos e que serviu o Lorde Demônio Varvatos ao lado de Lídia. Então ela pergunta onde está Varvatos. O cara diz pra ela que o Lorde Demônio morreu há muito tempo. Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. Mas ele reencarnou novamente nesse mundo e fala que se ela quiser saber tudo o que aconteceu, ela deve perguntar diretamente para ele. Ele diz que o Lorde Demônio abandonou todos os seus deveres e está vivendo em uma vila tranquila, e diz que o nome dele é Ard Meteor. No dia seguinte, o diretor faz uma reunião com Ard, Irina e Ginny. Ele fala que daqui a um mês a escola vai sediar um festival escolar, e esse ano a escola completa seu 100º aniversário. Tudo isso? Ele está planejando fazer uma peça de teatro e um torneio de batalhas como atrações. Ele fala que não vai obrigar nosso prota a participar do torneio, mas em troca quer que ele participe da peça. Nosso prota aceita a condição. Então, o diretor mostra um pergaminho e diz que receberam uma carta de ameaça, dizendo para eles cancelar o evento. Mas ele fala que não vai cancelar, pois todo ano isso acontece. Então ele pede para nosso prota participar da patrulha da escola, para ajudar a manter tudo nos trilhos. Tá bom. Já na sala de aula, Irina e Ginny decidem fazer a peça sobre a história do Lorde Demônio. Sylphie invade a sala procurando pelo nosso prota, mas ela não conhece ele. Então ela sai perguntando quem é Ard, e diz que vai fazer picadinho dele. Complicou. Olivia já dá uma cadernada na cabeça dela para ela ficar quieta.
Olivia diz que ela não amadureceu nada nesses últimos 3.000 anos. Nosso prota de longe concorda com a cabeça. Então Sylphie percebe e diz que ele deve ser o Ard, a reencarnação do Lorde Demônio, já que ele concordou com Olivia. Ela pergunta para ele onde está Lydia e o que aconteceu com os deuses do mal. Nosso prota se faz de desentendido e diz que não sabe do que ela está falando. Não sei de nada, não sou... Mano. Nosso prota tá em choque por ela saber que ele é a reencarnação do Lorde Demônio. Olivia aproveita a oportunidade e diz que Sylphie vai contar para ela tudo sobre isso. Sylphie bota pressão nele. Ele diz que não é o Lorde Demônio. Sylphie diz que ele é um covarde arregão e que vai bater nele para que ele conte tudo o que aconteceu nos últimos 3.000 anos. Irina fala para ela que aceita o duelo no lugar do nosso prota. Sylphie então acha Irina parecida com Lydia e pergunta quem é ela. Ela diz seu nome e fala que é a amiga número 1 do nosso prota. Sylphie fica calma e envergonhada e diz que Irina vai ser amiga dela também. Eu não quero! Sylphie fica chateada e diz que vai bater no nosso prota para fazer ele contar tudo para ela. Olivia diz que já que é assim, a aula hoje será esgrima e bota Ard para duelar contra Sylphie. Olivia pretende usar Sylphie para saber se nosso prota é realmente o Lorde Demônio. Bandidinha desgraçada! Nosso prota aceita o duelo e pretende perder a batalha. A luta começa e Ard fica preocupado, pois a luta está sendo de alto nível. Ele pretende acertar um golpe nela e logo após perder, mas ela aproveita uma abertura e vai acertar ele em cheio. Ele acaba jogando ela para longe sem querer e vence a partida. Ela não aceita a derrota, pois diz ter treinado muito. Vamos te matar agora. Ela usa sua magia, invoca uma espada e lança uma rajada mágica no nosso prota. Ele se protege com um escudo. Ela vai atacar novamente. Nosso prota se prepara para ativar uma magia, mas Olivia manda Sylphie parar, pois a espada dela libera mana venenosa e está afetando todas as outras pessoas. Olivia diz que Sylphie continua sendo uma criança mimada, que se deixa levar por suas emoções, que mesmo após 3.000 anos, ela não mudou nada. Irina começa a falar com ela e ela vê o semblante de Lydia em Irina. Então ela começa a chorar e pede desculpas. Desculpe. Logo após, nosso prota faz uma reunião com os alunos que querem participar da peça, para fazer a divisão dos papéis. Nosso prota vai ser o Lorde Demônio, Irina vai ser a Lydia e Sylphie vai ser o Deus do Mal, pois ninguém queria ser. Agora eles têm que decidir o que a turma irá fazer para arrecadar dinheiro e ganhar pontos. Ginny dá a ideia de fazer um Might Café. Ela diz que já tem tudo planejado, então apresenta os modelos das roupas que as garotas terão que usar. É doido! As garotas ficam espantadas e dizem que não vão fazer isso. Ginny diz que elas irão servir o nosso prota e então poderão aproveitar para seduzir ele. As garotas amaram a ideia e dizem que estão totalmente de acordo com o Might Café. Deixa de se safar. Chega o dia do festival. Nosso prota está admirando uma árvore gigante que tem no pátio da escola. Ele diz que a história fala que o terceiro rei de Laville, o homem conhecido como o Grande Rei da Espada, selou algo especial naquele lugar. Irina diz que perguntou ao pai dela e ele disse que não sabe o que é. Nosso prota pergunta se Olivia sabe. Ela diz que não pode falar sobre aquela árvore com eles. Então ela diz que se inscreveu no torneio de batalhas esse ano. Nosso prota fala que então já está decidido quem vai ser o vencedor. Ela fala que não é bem assim, pois ela inscreveu ele também. Ele fica em choque e diz que ele não pode, pois já está inscrito na peça. Quero nem saber nesse cara. É anunciado que o prêmio do torneio vai ser a espada Gálgulos. Sylphie diz que vai participar, porque quer ganhar a espada, pois é a espada que Lydia usava. Irina e Ginny decidem participar para poder resolver a treta delas, já que foi interrompido da última vez. O torneio começa. Irina, Sylphie, Olivia, Ard e Ginny vencem todas as suas primeiras partidas. Nosso prota pretende perder nas finais, pois ficaria muito na cara se ele perdesse nas primeiras batalhas. Na saída do ginásio, Dina convida nosso prota para ir com ela num concurso de beleza enquanto eles esperam pelas próximas batalhas. É claro. Nosso prota avista Heraldo, o cara que ele derrotou há alguns episódios atrás. Ele está diferente. Após a batalha com nosso prota, ele se trancou no quarto e não quis mais sair. Fica tentando. Nosso prota pergunta o que ele veio fazer ali. Ele fala que veio apenas ver uma garota chamada Lily se apresentar. Ele vê Ginny subir no palco, e então ele fala para nosso prota que ela mudou bastante. Ele diz que a família de Ginny é responsável por proteger a família dele por gerações. Então, quando criança, Ginny estava sempre do lado dele, como sua guardiã. Mas ela não era muito boa em nada, então ele sentia que ele deveria proteger ela. Ele foi criado como filho de um duque e foi ensinado a tratar as pessoas que não eram da realeza como insetos.
Com isso, ele passou a tratar mal e a insultar Ginny. Isso fez com que despertasse uma maldição de inferioridade em Ginny. Fez com que ela se achasse uma inútil em tudo o que fazia. Ele diz que está feliz por nosso prota ter derrotado ele, pois isso deu a oportunidade de Ginny mudar. E diz que dá pra perceber que a maldição está quase indo embora, graças às amizades que ela fez. Nosso prota pergunta se ele está fazendo alguma coisa em relação à maldição de culpa e autoaversão que ele está carregando. O cara diz que ele ainda vai carregar isso por muito tempo, pois ainda não consegue olhar na cara de Ginny para pedir desculpas, e diz que nosso prota nunca entenderia o que é esse sentimento. Nosso prota diz que entende e que se sente parecido, pois ainda não teve coragem de dizer para Sylph o que aconteceu com Lydia. Nosso prota e Ginny vencem o concurso. A próxima rodada do torneio começa e nosso prota vai lutar contra Olivia. A batalha começa e Olivia já começa a meter a pressão. Ele fica nervoso, pois percebe que ela realmente está lutando a sério. Então ele ativa uma barreira refletora e acaba jogando Olivia para fora do estádio. Então ele é desclassificado por usar magia proibida. Olivia não consegue voltar a tempo e foi desclassificada também. Começa a batalha entre Ginny e Irina. Uma batalha épica no estilo Sakura Ino. Dá até calo no olho. Irina vence a batalha e passa para a final. O Homem Mascarado está planejando meter o louco, porque as coisas estão muito tranquilas. Realmente. Enquanto aguardam pela próxima batalha, eles vão fazer a apresentação da peça, que retrata a batalha que aconteceu há muitos anos envolvendo o exército do Lorde Demônio. A peça traz muitas lembranças para Ard de quando ele era o Lorde Demônio, então ele começa a relembrar o passado. Ard e seu exército estão no meio de uma guerra. Ard diz que vai atacar o inimigo e coletar informações ao lado de Lydia, e pergunta se alguém tem alguma objeção. Sylph levanta a mão e diz que não confia em Ard para tomar conta de Lydia. Lydia já manda Sylph calar a boca e ficar de boa. Cala a boca! Nossa. Após isso, o inimigo aparece e diz para todos aproveitarem a noite ao máximo, porque no dia seguinte todos morreriam em suas mãos. A noite chega e Ard está deitado. Sylph vai até ele e pergunta se ela é uma inútil, pois ela ficou forte justamente para proteger Lydia. Ard diz que ela não é uma inútil, e Lydia só falou aquelas coisas para Sylph porque não quer que ela se machuque. Sylph diz que a única coisa que ela quer fazer é proteger sua irmã. Então Ard diz que ela pode fazer o que ela quiser e que ele arcará com as consequências, então ela agradece. No dia seguinte, a batalha começa e o inimigo está se gabando e diz que vai derrotar a todos com a sua espada sagrada. Então o feitiço é ativado debaixo dos inimigos e uma explosão ocorre. Lydia aproveita a oportunidade e finaliza o inimigo com um só ataque. Sylph aparece comemorando, pois suas armadilhas funcionaram. No entanto, várias armadilhas são ativadas, afetando todos ao redor. Ard pergunta para Sylph quantas armadilhas ela colocou e se ela sabia onde estavam todas. Sylph diz que armou por todo o campo de batalha e que não se lembra onde estão todas. Ard começa a sorrir de nervoso e bate em Sylph. Após as lembranças, voltamos para o mundo atual. A peça terminou e todos estão acenando para a plateia. Então Sylph olha alguém na plateia que a chama a atenção, alguém que parecia sua irmã. Então ela vai até a pessoa, mas se tratava de outra pessoa. De repente, o cara mascarado aparece em sua frente. Já fora do estádio do torneio, Ginny e Ard estão à procura de Sylph. Sylph aparece e diz que após o final do torneio, quer se encontrar com Ard na árvore do Rei das Espadas. Ginny acredita que Sylph está apaixonada por Ard e que provavelmente ele receberá uma declaração de amor. A disputa entre Sylph e Irina começa, mas Sylph não deixa Irina nem respirar e em um só golpe a derruba, vencendo a batalha. Ard vai ao encontro de Sylph na árvore do Rei das Espadas, e lá está ela, com a espada que ganhou no torneio. Enquanto isso, ali perto, atrás de um arbusto, Ginny e Irina estão escondidas observando tudo. Sylph diz que desde que chegou à escola tem observado Ard, para saber se ele realmente é o Varvatos. Ard, na inocência, pensa que ela vai fazer uma declaração de amor, mas Sylph termina dizendo que quer Ard morto. Então ela começa a recitar umas palavras mágicas e tanto a espada quanto a árvore começam a brilhar. A espada libera seu poder que se encontrava bloqueado. Sylph conjura e faz outra espada aparecer. Então ela avança e tenta atacar Ard, que se defende de seus ataques.
Ard então voa e vai em direção à cidade. Sylphie vai atrás dele. Nesse momento, o cara mascarado está observando tudo de longe. E um flashback aparece onde vemos que depois da apresentação da peça, Sylphie diz para ele que não acredita que Ard é a reencarnação do Lorde Demônio. O cara diz que ela é burra, então ele mostra uma visão do Ard matando sua irmã, Lydia. Com isso, ele faz uma lavagem cerebral nela, deixando ela totalmente descontrolada. No meio do ar, Sylphie consegue acertar Ard nas costas. Irina aparece e pergunta o que está havendo e diz que vai parar Sylphie. No entanto, Sylphie diz que vai matá-la. Ela avança e ataca Irina, que se defende com seu escudo. Dini aparece e lança um feitiço de chamas em Sylphie. Então Sylphie vai até Dini e acerta um chute em seu rosto, jogando-a contra a parede. Após isso, Ard surge com sua transformação de Lorde Demônio. Sylphie tenta atacá-lo. Ard não consegue remover o feitiço que está controlando Sylphie, então ele decide finalizar ela, para que a imagem de uma heroína corajosa e destemida não mude para a imagem de uma vilã na cabeça das pessoas. Ele se prepara para finalizar Sylphie, mas de repente ela ouve a voz de Lydia mandando ela parar. Então ela para e o feitiço é quebrado. Após isso, o mascarado aparece e derruba Sylphie no chão. Ard pergunta se ele está por trás da maneira esquisita que Sylphie está agindo, e o que ele quer fazer com tudo isso. O mascarado responde que quer a morte de Ard, pois precisa matar Irina para conseguir completar o renascimento de seu mestre. E quem disse que isso é problema meu? Então, o mascarado pega as espadas no chão e vai em direção a Ard e tenta atacá-lo, mas Ard o fere no peito e em seguida corta seu braço. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? O mascarado voa e diz que deixará a capital em chamas e começa a conjurar um feitiço com a espada, mas a espada o rejeita. Ard diz que a espada é quem escolhe o seu dono. Então ele pega a espada e diz que é assim que se usa uma espada sagrada, e acerta o mascarado com uma rajada de feitiços, assim o destruindo. A espada de Ard brilha e a Lydia em forma de energia surge e pega Sylphie nos braços e diz para ela que Varvatos não tem culpa de nada. E diz para ela viver sua vida ao máximo e um dia ambas vão se reunir de novo. Alguns dias depois, Ard, Irina e Dini estão numa excursão escolar e, aproveitando o momento, jogando um jogo de cartas. De repente, algo acontece e todos são congelados no tempo, exceto Ard, Irina e Dini, que conseguem se mover. Após isso, os três caem numa espécie de dimensão vazia e sem fim. Alguém aparece e diz que eles são os escolhidos. Ard pergunta para a criança misteriosa o que ele é. A criança diz que, usando a linguagem humana, a palavra Deus seria bem mais apropriada. Ard pergunta o que o tal Deus deseja com ele. A criança explica que existem infinitos mundos, passado e futuro, que se repetem indefinidamente, e que o tempo que já passou nunca mais voltará. Porém, existe um ser que quer quebrar essa ordem e mudar o mundo, assim causando desequilíbrio. Ele continua dizendo que o encontro dessa pessoa com o Lorde Demônio vai abalar muito o mundo de Ard e um deles deverá desaparecer. Então a criança quer que Ard elimine a tal pessoa. Tudo bem, topo. Após isso, os três são jogados no meio do nada. Ard imediatamente percebe que os três foram jogados para os tempos antigos, para o passado. Dini pergunta como Ard poderia saber disso. Ard diz que nos tempos antigos existia duas luas, mas um evento ocorreu e uma delas desapareceu. Ard diz que o Lorde Demônio está vivo nessa época. Assim, seus objetivos iniciais são encontrar o Lorde Demônio e em seguida eliminar o tal ser. Nesse momento, uma garota está correndo de um monstro chamado Ferrão Mortal. Ela tropeça e acaba sendo encurralada pelo monstro. Ard decide ajudá-la e conjura um feitiço, eliminando assim o monstro por completo. Olivia aparece e agradece Ard por salvar sua subordinada. Ela libera uma rajada de energia para medir a força de Ard, que continua em pé, diferente de Irina e Dini, que não aguentam a pressão e acabam desmaiando. Mais tarde, na cidade, Olivia convida Ard para se juntar ao exército do Lorde Demônio, pois com seu grande poder será de grande ajuda. Ard aceita, mas com duas condições: que Irina e Dini também participem do exército e que os três sejam enviados para o laboratório da cientista Verda. Olivia não gosta muito da ideia, mas acaba aceitando. Chegando no laboratório da Verda, uma explosão ocorre e todo o laboratório é reduzido a pedaços. No meio dos escombros aparece uma jovem garota, que diz que essa experiência foi muito incrível. Essa jovem vai até os três e se apresenta como Lady Verda. Irina e Dini ficam com uma cara de desapontadas com o que estão vendo. Verda restaura o laboratório. Dentro do laboratório, Ard explica que vieram do futuro. Verda fica muito animada a ouvir tudo e diz que vai acolhê-los e ajudá-los a voltarem ao seu tempo. Nesse momento, Sylphie aparece destruindo a porta que estava à sua frente.
e diz para Verda que ela não vai escapar. Então ela começa a perseguir Verda por todo o laboratório. Lídia então aparece e agarra Verda e diz que ela não está enviando unidades o suficiente para o campo de batalha. Verda diz que ela pode levar os 3 que estão ali. Lídia, ao olhar, se encanta pela aparência das meninas e mostra seu lado safado, ao abraçar Ginny e acariciar sua bunda. Ginny, envergonhada, diz para Lídia que ela não pode fazer isso. Imediatamente Ard separa as duas. Lídia agarra Ard e diz que ele não pode atrapalhar os romances dos outros. Ard responde dizendo que isso está mais para um crime sexual. Lídia não concorda com ele e chama Ard para uma briga. Lá fora, Lídia corre em direção a Ard e o ataca com várias sequências de socos, mas Ard se defende de todos. Lídia é esperta e sabe aproveitar o ambiente. Ela pega um pouco de areia e joga no rosto de Ard, que ao perder a visão por alguns segundos, recebe um chute na cara e em seguida um belo de um soco no estômago, sendo jogado contra uma pedra. Ard corre para atacar, mas é recebido com um soco no queixo. No entanto, consegue dar um chute no rosto de Lídia. A briga continua até que ambos chegam ao seu limite e caem no chão. Lídia diz que precisa da força de Ard no campo de batalha. Ard aceita, mas com uma condição, que ela ajude ele a ter uma audiência com o Lorde Demônio. Ela diz que não se importa com isso, mas para que isso aconteça, Ard precisa realizar um grande feito, para que assim o Lorde Demônio venha anotá-lo. No dia seguinte, todos estão se preparando para a batalha. Então Lídia manda as tropas avançarem. O exército corre em direção aos demônios, com Sylph na frente do exército passando o cerol em quem estava pelo seu caminho. Enquanto isso, no local de suplementos de Verda, o líder dos demônios, chamado Bulgan, surge e com seus raios ataca o exército de Verda, mas Ard o elimina sem esforço algum. Lídia e seu exército, ao derrotar os demônios, recebem um relatório de que Bulgan está atacando o exército de Verda, mas chegando lá, o inimigo já tinha sido eliminado. Então Lídia diz para Ard que por seu grande feito, estava na hora de conhecer Varvatos. No castelo do Varvatos, Ard é recebido por uma bola de fogo em sua direção, mas se defende com seu escudo. Então uma pessoa aparece e se apresenta pelo nome de Alvarto, que diz que essa é a sua saudação e sua forma de mostrar respeito a Ard. Lídia diz que Alvarto não mudou nada e que se ele está procurando uma briga, ela se oferece. Alvarto diz que adoraria brigar com Lídia, mas que estaria interessado por Ard. Nesse momento, o Lorde Demônio aparece e manda Alvarto ir embora. Então Alvarto desaparece. Então Varvatos os convida para entrar. Diante da presença de Varvatos, Irina e Ginny comentam o quão bonito o Lorde Demônio é. Varvatos, ao ouvir o comentário, pergunta quem é o Lorde Demônio e a qual deles elas se referem. Ard diz que é só mais um nome pelo qual Varvatos é chamado e pergunta se ele não sabia disso. Não sabia. Varvato diz que há outro conhecido por esse nome. Ard acha tudo isso muito esquisito e pede desculpas pelo ocorrido. No laboratório, Irina diz que não acredita que exista 2 Lordes Demônio e Ginny pergunta para Ard se ele sabe o que pode estar acontecendo. Verda diz que o Lorde Demônio da época de Ard é diferente do Lorde Demônio da época dela. Então, alguém pode ter mudado a história, originando outro Lorde Demônio. Então Ard entende que para voltar para seu tempo, deve derrotar o Lorde Demônio desta época. Verda diz que o Lorde Demônio apareceu há 3 anos e que Varvatos até brigou com ele, mas não o derrotou. Lídia aparece e diz que Ard se juntará a ela na linha de frente do campo de batalha. Ard aceita. No caminho, Ard pergunta quem eles vão enfrentar. A Lídia responde dizendo que ele se chama Mévilas, o Rei da Maldição. Ao ouvir o nome, Ard fica muito tenso. De acordo com as memórias de Ard, Mévila conjurou um feitiço em Lídia, e esse foi o motivo pelo qual Ard matou Lídia. A guerra começa, mas algo inesperado e estranho acontece. Um grande fogo surge no castelo, eliminando todos os demônios que estavam ali. Ard, Lídia e Sylph vão até lá para conferir o que está acontecendo. De repente, a cabeça de Mévilas é jogada no chão, então um cara de armadura aparece e se apresenta como Lorde Demônio. Se diz ser um monstro de violência e tirania, o inimigo do mundo. Ele diz que toda a terra que ele botar os olhos serão dele, e caso Varvatos queira as terras de volta, ele que venha roubá-las à força. Lídia pergunta se ele está declarando guerra, então ele dá um leve sorriso e dá adeus a Lídia, e chama Ard de jovem tolo, então ele desaparece. Após a aparição do Lorde Demônio, todos estão reunidos à mesa para falar sobre ele. Varvato diz que agora o único dever é derrotar o Lorde Demônio, já que ele declarou guerra, e que pretende derrotá-lo em um único dia, usando força total. Ard então diz que o Lorde Demônio declarou ser imortal, e pergunta para Varvatos como ele pretende lidar com isso. Varvato diz que é um segredo.
Mais tarde, em seu quarto, Ard está refletindo sobre o dia do ataque, já que as pessoas que deveriam ter morrido naquele dia não morreram, e Lydia também não havia sido amaldiçoada. Nesse momento, o Lorde Demônio surge em seu quarto e, sem enrolação, ele tira seu capacete e, para nossa surpresa, era o nosso próprio Prota, porém com uma aparência um tanto mais velha. Ele diz que eles são a mesma pessoa, nascidos em mundos diferentes e com experiências diferentes. No entanto, ambos viveram como Varvatos e renasceram como Ard Meteor. Em sua vida, ele ganhou muitas coisas, assim como as perdeu, e por esse motivo largou o nome de Ard Meteor e agora era conhecido apenas como um fracasso. E quem disse que isso é problema meu? Ard pergunta como ele conseguiu chegar à época em que estavam. Ele diz que chegou da mesma forma que Ard, através da criança Deus. Ard então pergunta qual é o seu objetivo, e ele responde que é salvar Lydia, para poder compensar o seu pecado. Então ele convida Ard para se juntar a ele nessa missão. Ard pergunta se ele quer mesmo salvar Lydia porque está causando uma guerra com seu eu desta época. Ele diz que assim como Ard recebeu uma missão da criança Deus, ele também recebeu uma, e sua missão é destruir esse mundo. Ard, chocado com o que estava ouvindo, pergunta qual a relação em salvar Lydia e destruir o mundo. Ele diz que ao salvar Lydia e se tornar alguém odiado para este mundo, fará com que Lydia o mate, e assim poderá descansar em paz. Ard está indeciso sobre aceitar a oferta de se juntar a ele. Ele diz que em 3 dias esperará pela resposta nas terras devastadas. Então ele vai embora. Sumiu! No dia seguinte, Ard e Lydia estão numa feira e Lydia está aproveitando ao máximo, ao contrário de Ard. Ard a chama de idiota e isso a deixa furiosa, então os dois começam a bater um no outro até caírem exaustos no chão. Ela pergunta se ele está se sentindo melhor agora. Não. Ele pergunta o que Lydia faria se tivesse que sacrificar tudo para recuperar algo que perdeu, ou alguém que fosse muito precioso. Então Lydia leva Ard para uma cidade toda destruída, e diz que essa cidade é o seu próprio pecado. De repente, vários espíritos aparecem e começam a se agarrar no corpo de Lydia. Ela diz que é difícil encará-los e que ela sempre tenta fugir. Ard pergunta o que é tudo isso. Ela diz que essa é uma cidade de demônios que foi atacada por ela há muito tempo, um ponto estratégico na guerra. Ela continua dizendo que foi fácil derrubar o castelo e seus defensores, mas foi difícil mantê-lo, pois lá vivia demônios comuns que não eram guerreiros, mas os demônios não deram ouvido ao exército de Lydia e estavam planejando atacá-los durante a noite. Então, ela foi obrigada a matar todos eles, caso contrário, teria que sacrificar seus próprios companheiros. Ard pergunta se não eram só demônios na cidade. Ela diz que sim, mas eram apenas cidadãos comuns. Lydia diz que os humanos não são tão diferentes dos demônios, e que pessoas como ela deveria ser chamada de monstro. Ela diz que já decidiu como quer morrer, que vai lutar até criar um mundo onde todos possam viver em paz e felizes, até os demônios. E depois disso terá uma morte miserável e lamentável. Ela diz ser alguém que não vale o sacrifício de outros, e que não merece ser salva. Morre baixo. Ard fica triste e pergunta se ela não pensa em relação aos sentimentos dos outros. Ela diz que todos um dia pagam por seus pecados. Então ela pede para Ard não mudar a forma como ela irá morrer. Ard fica triste com a situação. Mais tarde, chegando em casa, Irina e Ginny diz ter ficado preocupadas com Ard e Lydia, que saíram de fininho. Lydia pede desculpas por preocupá-las e presenteia elas como uma espécie de brinco. Na manhã seguinte, a guerra começa e todos estão se esforçando arduamente. Varvatos está em sua tenda e diz que o exército do Lorde Demônio dá muito trabalho, pois eles continuam matando, mas o exército parece infinito. Ele diz que no ritmo que estão, nunca chegarão ao castelo. Nesse momento, Lydia aparece passando o cerol em todos, com Sylphie ao seu lado. Sylphie diz que tudo isso é irritante e que seria mais fácil se Ard estivesse ali, mas de acordo com Sylphie, ele sumiu durante o avanço do exército. Lydia diz que ele tem os próprios problemas para lidar, então ela diz para Sylphie cuidar dali que ela vai em outro lugar. Enquanto isso, Ard está com o Lorde Demônio, que pergunta para Ard qual a sua resposta, se ele vai salvar Lydia ou não. Ard diz que decide não salvar Lydia, então o Lorde Demônio pergunta como ele chegou a esta conclusão. Ard diz que Lydia não quer ser salva, pelo contrário, ela quer receber o título de grande heroína e morrer se redimindo de seus pecados. O Lorde se enfurece e lança um feitiço, mas Ard se esquiva. Ard diz que isso é uma técnica sem graça e desfaz o feitiço. Você não é tão bom assim. Então Ard cria uma espécie de bolha gravitacional sobre o Lorde.
Após isso, Ard diz que não conseguirão chegar a lugar nenhum assim, e o Lorde diz que terão um impasse ou uma morte mútua. Ele diz que já estava preparado, caso a resposta de Ard fosse contrária à dele, e por isso resolveu marcar guerra para o dia em que receberia a resposta de Ard. Enquanto isso, na casa de Lydia, Irina e Dini estão se lamentando por não estarem no campo de batalha. Então Látima aparece e diz que Ard pediu para que elas se juntassem ao campo de batalha, o que as deixa bastante animadas. Após isso, as três estão correndo pela floresta e Látima diz que Ard descobriu o segredo da imortalidade do Lorde, que ela deveria levar Irina e Dini para o castelo do Lorde quando fosse o momento certo. Látima diz que a imortalidade do Lorde consiste em uma técnica secreta chamada separação de almas, onde a alma é separada do corpo e colocada em um receptáculo. Ela diz que, segundo Ard, a técnica tem 2 pontos fracos. A primeira é que o usuário só pode ficar a uma certa distância do receptáculo, e a segunda é que se o receptáculo for destruído, a imortalidade vai junto. Ela diz que o receptáculo junto com a alma está no castelo do Lorde, então Irina e Dini receberam a responsabilidade de destruir o receptáculo. De repente, Látima percebe a presença do inimigo e joga as meninas no chão e leva um corte na perna que a derruba imediatamente. Oi! Látima diz para as duas seguirem sozinhas, pois ela vai ficar para segurar o inimigo. Enquanto isso, a intensa batalha entre o exército de Varvatos e do Lorde Demônio continua. Sylphie se pergunta para onde Lydia foi e quando ela vai voltar. Irina e Dini chegam ao castelo e avistam o receptáculo do Lorde. Elas conjuram suas lanças e ao tentar atacar, são pegas em uma armadilha. Nesse momento, Látima surge dizendo que é inútil o esforço das duas de tentarem sair, pois o selo impede que elas usem magia. Enquanto isso, vemos que as duas estão sendo observadas pelo Lorde. Ele diz para Ard que se ele valoriza a vida das reféns, deve se juntar ao seu exército. Ard pergunta se ele pretende machucá-las. Ele diz que isso não passa de um blefe e que não vai machucá-las. Ele diz que Lydia pode até desejar morrer, mas no fundo do coração, ele e Ard desejam que ela seja feliz. Ele diz que tirará muitas vidas para que Lydia possa viver. Ele fala que não pode fazer nada contra as garotas, não vai machucá-las, porém não pode garantir a sobrevivência delas quando o exército de Varvatos chegar ao castelo. Dentro do castelo, Irina pergunta para Látima por que ela está fazendo isso. Ela responde que é bem simples, tudo isso é por Lydia. Dini diz que não é um problema para ela sair dessa situação. Látima pergunta como ela vai fugir se não pode usar magia. Dini diz que é verdade, elas não podem usar magia, mas o selo não bloqueia magia atípica, então elas conjuram um feitiço chamado de bomba de sinalização e escapam da armadilha. Látima diz que todo o esforço delas será em vão e conjura várias bestas demoníacas, então ela ordena que as bestas ataquem. Nesse momento, Lydia aparece. Irina pergunta como ela sabia onde elas estavam. Ela diz que os enfeites de cabelo que ganharam possuem equipamentos mágicos que monitoram o status da pessoa. Lydia diz para Látima desistir, mas Látima diz que não se importa que o mundo seja destruído para poder salvar Lydia. As bestas avançam e Lydia as destrói facilmente. Em seguida, acerta Látima no estômago e a deixa desacordada e a chama de idiota. Lydia diz que isso a deixa feliz, mas que ela vai morrer da forma que ela quiser, pois está lutando para proteger o sonho dos outros e criar um mundo onde todos possam viver em paz. Portanto, ela vai viver e morrer como uma grande heroína. Entendeu, mano? Ela despedaça o receptáculo. O Lorde Demônio ao ver isso fica muito irritado. Ard diz que isso já acabou e que o plano do Lorde foi arruinado. Ard pergunta para o Lorde se ele realmente quer salvar Lydia, e diz que na verdade ele só quer escapar da culpa de ter matado ela. Ele diz que os dois sempre agiram pensando em seus sentimentos egoístas, sem pensar em como os outros se sentem. Ard pergunta por que não fazer algo por outra pessoa pela primeira vez em suas vidas, e que os dois devem trabalhar juntos para realizar o desejo de Lydia. O Lorde Demônio, muito enfurecido, concorda em tudo que Ard fala. No entanto, ele não permitirá que Ard negue o que ele sente por Lydia. Nesse momento, ao mesmo tempo, os dois começam a conjurar um encantamento, onde os dois acabam se transformando. Eles partem para a porrada. O Lorde diz que não deixará que Lydia tenha um final miserável e por isso vai salvá-la e buscar seu julgamento nas mãos de Lydia. Nesse momento, o Lorde acerta a espada no peito de Ard, mas Lydia em forma de energia aparece ao lado do Lorde segurando sua espada. Ard entende o que Lydia queria com aquilo, então ele perfura o Lorde, dando um final ao confronto dos dois.
Lorde diz que só entendeu seus sentimentos após Lydia morrer e que queria salvá-la porque ele a amava. Então Ard o finaliza acabando com seu sofrimento. Após isso, a guerra chega ao fim. Ard, Irina e Dini começam a brilhar, pois já estavam para voltar para casa. Irina pergunta se Lydia sabia a verdade sobre eles. Ela responde que de certa forma sim, e pergunta como é o futuro, e se o futuro é um lugar onde todos vivem felizes. Irina e Dini diz que o futuro é um lugar que Lydia sempre almejou. Às vezes tem umas brigas, mas todos vivem felizes. Lydia fica feliz e pede para as duas repassarem uma mensagem para Ard. Após isso, Ard está na presença da criança Deus e pergunta quem são eles. A criança responde que não há palavras para os descrever, mas que é um grande aliado de Ard. Mesmo assim, Ard diz que reza para nunca mais ter que vê-lo novamente. Então os três acordam de volta no seu tempo. Irina repassa a mensagem de Lydia para Ard. Na mensagem, Lydia diz que haja o que houver, aconteça o que acontecer, eles sempre serão amigos. E assim chegamos ao fim desta aventura. Deixa o like, se inscreva, tamo junto.